4 GB, 8 GB, MHz, Dual Channel, notebook travando, tudo isso faz parte do universo da memória RAM, os famosos pentes de memória. Depois do processador, a memória RAM é um dos componentes mais importantes em um computador, seja ele um desktop, um notebook, que é um computador portátil, e até smartphones. Sim, meus amigos, celular também é um computador. E todo computador, sem exceção, tem memória RAM. Mas o que ela faz? Onde ela vive? Como se alimenta? Meu nome é Michael Thomas e neste novo episódio do canal que responde a sua pergunta qual notebook comprar, a gente vai dar uma conferida em tudo isso e mais um pouco. Então, vamos comigo para o outro lado da vinheta. Primeira coisa, o que é e como funciona a memória RAM? A sigla RAM vem do inglês para Random Access Memory, que significa memória de acesso randômico ou aleatório. Trata-se de um dispositivo de armazenamento temporário, onde ficam as informações que o processador utiliza para manter todos os programas funcionando e todos os arquivos abertos enquanto o notebook está ligado. Uma memória de armazenamento temporário também pode ser chamada de memória volátil. Na computação, isso significa que todos os dados são apagados quando há uma interrupção da energia elétrica que alimenta o componente. Vamos citar um exemplo aqui. Ao digitar algumas palavras em um novo documento do Word, ou ao desenhar algumas linhas coloridas no Paint, ou Paint, para quem prefere, ou outro programa de desenho, todas as informações de texto e imagem são imediatamente armazenadas na memória RAM e serão perdidas caso você reinicie a máquina sem salvar os arquivos. A grande vantagem das memórias voláteis é que elas possuem uma velocidade de transferência de dados extremamente rápidas. Para você ter uma ideia, uma memória RAM de 3.200 MHz pode ser 10 vezes mais veloz do que SSDs modernos. Mas aí você deve estar se perguntando, existe a memória RAM, mas também existe a memória como SSD, HD, pendrive. Qual é a diferença? A diferença é que estes dispositivos, que também são popularmente chamados de memória, permitem a gravação dos dados de forma persistente, ou seja, os arquivos ficam ali guardados permanentemente, mesmo sem energia elétrica. Estes dispositivos de memória persistente, além de serem mais lentos, se desgastariam muito rapidamente caso houvesse uma enorme quantidade de dados sendo gravados, lidos e apagados a todo momento. Em resumo, a super velocidade e a alta durabilidade da memória RAM fazem dela um componente essencial para que dispositivos computacionais atinjam as velocidades de processamento que tornam nosso trabalho viável e nossos momentos de lazer mais agradáveis, com tudo acontecendo em tempo real. Acredito que todo mundo aqui já usou um computador antigo e lento, né, Guto? Daqueles que você dá um clique e demora 5 segundos para ver alguma coisa. Só para dar uma última pincelada nesse assunto de dados persistentes e dados temporários, quando você intencionalmente vai lá e salva um arquivo, clicando, em um disquete, que a geração Z nem sabe do que se trata, você está basicamente dando ordens para que o processador transfira os dados temporários que já estão na memória RAM para um dispositivo como um SSD, um pendrive, ou, há muitos anos atrás, um disquete, onde mesmo sem energia elétrica, as informações ficarão gravadas de forma permanente, forever, a menos que queime o HD, nesse caso. E alguns disquetes tinham aqueles problemas de ter que formatar ele depois de muito tempo sem usar, Então dá para dizer que a memória RAM funciona como uma intermediária entre o que você está visualizando em um determinado momento e o que você quer guardar de forma definitiva. É por isso que vale sempre a pena lembrar, meu caro amigo, de não esquecer de salvar os arquivos. Vamos agora saber como é a memória RAM de um notebook. Agora que a gente já sabe, o que é e para que serve uma memória RAM, vamos conhecer um pouco mais sobre a sua anatomia. A memória RAM de um notebook pode ser de dois tipos: memória soldada na placa-mãe ou então memória em módulos substituíveis. Durante muitos anos, os módulos de memória reinavam absolutos no mercado. Eles são conhecidos popularmente como pentes de memória.
por conta do seu formato, né? Ele tem aqueles vários pinos que se assemelham a um pente mesmo, que a galera colocava no bolsinho aqui e tirava de vez em quando para dar uma retocada no penteado. No entanto, com a demanda por notebooks cada vez mais finos, a memória RAM soldada diretamente na placa-mãe tem se tornado cada vez mais popular. Quando a memória RAM é soldada, nós vemos os chips integrados à placa-mãe, como nesse exemplo aí que você está vendo. Já um módulo ou pente de memória RAM é conectado a um slot que é chamado de SODIMM, ou SODIMM, mas vamos chamar aqui de SODIMM. Também são comuns notebooks que possuem tanto a memória soldada na placa-mãe, quanto um módulo substituível trabalhando em conjunto. Vamos saber agora as diferenças entre memória RAM de notebook e memória RAM de desktop. A principal diferença está no tamanho dos módulos, ou pentes de memória, como você pode conferir nesse exemplo aí. Dá para notar bem a diferença, né? Ou seja, por mais que a tecnologia seja basicamente a mesma, você não poderia conectar uma memória RAM de notebook em um desktop. E vice-versa. Então, caso você vá comprar um pente de memória, fique atento. Parece um detalhe meio bobo, né? Mas tem muita gente que não sabe que existe diferença nos tamanhos. Como o tamanho do módulo muda, a quantidade de pinos no módulo também muda. No caso dos desktops, os pinos sempre vão permitir taxas de transferência de 64 bits, enquanto nos notebooks, algumas memórias permitem taxas de apenas 32 bits. Como entender as especificações de uma memória RAM? Sem sombra de dúvidas, muitos consumidores ficam bastante perdidos quando veem informações técnicas sobre uma memória RAM. Afinal, é uma bela sopinha de letrinhas, né, Guto? 4 GB DDR4, 2666 MHz. Esse é tão diabólico que tem até um 666, né? 8 GB DDR5, 3200 MHz. 16 GB LPDDR5, 6400 MHz. E para decifrar o significado de cada número e sigla, neste emaranhado de informações, vamos falar sobre cada uma das 3 especificações principais de uma memória RAM: capacidade, geração e velocidade. Bem, a capacidade de armazenamento de um dispositivo é uma das principais características divulgadas pela fabricante na hora de apresentar a ficha técnica de um notebook. Esta capacidade é medida em gigabytes, sendo que as memórias mais comuns e populares do mercado possuem 4 ou 8 GB. Entender a capacidade de uma memória RAM não é algo difícil. Na prática, quanto maior ela for, mais programas e mais arquivos você pode abrir ao mesmo tempo, sem que seu notebook comece a travar ou congelar. Uma memória de 4 GB é o suficiente para estudos ou atividades básicas de escritório. Mas programas um pouco mais complexos ou para abrir dezenas de abas do navegador, o mínimo aceitável atualmente é o 8 GB, para não passar raiva. Notebooks mais caros e voltados para tarefas pesadas podem ter memórias que chegam a 16 GB, por exemplo, ou até mesmo 32 e 64 GB. Mas, na maioria dos portáteis populares, que possuem menos memória, é possível aumentar a capacidade da memória RAM, ou seja, fazer os famosos upgrades. Então, se você comprar um notebook barateza que venha apenas com 4 GB de memória RAM e você fica insatisfeito, é só espetar mais um pente de memória ali no slot SODIMM futuramente. E no nosso monitor de ofertas, que é gratuito e tem links aqui na descrição, você pode usar esse tipo de filtro. Olha só, 4 GB, RAM expansível, e vou ordenar aqui por melhores ofertas. Agora você tem todos os notebooks com a memória desejada. É muito importante ficar atento aos notebooks que possuem apenas RAM soldada, sem possibilidade de expansão. Normalmente isso acontece em modelos ultra finos, que com certeza são ótimas escolhas, mas você tem que entender que não há a possibilidade de melhorias futuras. Então passou alguns anos ali, ele pode começar a ficar lento. Geração da tecnologia. DDR. DDR significa Double Data Rate, ou taxa dupla de transferência. Uma tecnologia que já está indo para a sua 6ª geração, identificada pela sigla DDR6. No entanto, os notebooks mais populares no Brasil ainda possuem as tecnologias de 4ª e 5ª geração, que são DDR4 e DDR5. Existem ainda as memórias com a tecnologia LPDDR, onde LP significa Low Power, ou baixo consumo de energia. As memórias desse tipo são as que ficam soldadas na placa-mãe e também são usadas em smartphones para economizar bateria. No geral, quanto mais atual for a geração DDR,
mais rápida será a taxa de transferência de dados temporários. Por fim, mas não menos importante, nós temos a informação da velocidade de transferência dos dados. Uma das velocidades de memória RAM mais comuns hoje em dia é de 3.200 MHz, que em teoria chega a nada menos que 25 GB por segundo. Tá achando que é brincadeira? Eu lembro muito bem, Guto, quando a gente baixava arquivos em torrents. Nada ilegal, tá? Eles tinham em média 4 GB. Então, 25 GB é coisa pra caramba. Em um segundo, é muito rápido, né, Guto? É claro que nós estamos falando aqui de uma velocidade teórica, porque na prática costuma oscilar bastante. Mas como comparativo, se eu pegar um arquivo de apenas 10 GB e tentar mover para um pendrive, olha só a lentidão. Então, como já dissemos antes, é pela sua super velocidade que a memória RAM se torna tão essencial na computação. E existe um outro assunto ainda envolvendo a memória RAM, que é a latência. No entanto, este é um dado meio obscuro, que nunca é divulgado pelas fabricantes de notebooks. E que normalmente apenas gamers ou o público mais geek ou nerd costuma levar em consideração. Então apenas sobre este detalhe a gente não vai se aprofundar tanto. Dicas de upgrade de memória RAM. Para quem está pensando em melhorar o notebook comprando um novo pente de memória RAM, a gente precisa fazer algumas considerações importantes. A primeira coisa é que nem sempre a RAM vai resolver o seu problema. Se você tem um notebook com um processador muito antigo ou muito fraco e suas atividades são complexas a ponto de deixar tudo lento e impossível de trabalhar, pode ser que o problema principal seja o processador. E o processador ele fica soldado na placa-mãe do notebook. Infelizmente, não tem como trocar. É o famoso joga fora e compra um novo, né, Guto? Existem também situações em que a memória RAM poderia sim resolver o seu problema. Mas se o seu notebook estiver cheio de lixos, com muita coisa desnecessária instalada, muitos arquivos que você não usa, ou até mesmo malwares e vírus, apenas uma boa formatação do sistema, né, o sistema operacional, como o Windows, já vai resolver a lentidão e os erros que você possa estar enfrentando. Só que para formatar o computador você precisa ser um usuário experiente, né? Caso você não seja a recomendação é que você procure um profissional que manje do assunto. Eles vão cobrar aí uns 80, depende da região, né? Aproveite e deixe aí nos comentários quanto sai esse serviço na sua cidade. E na hora de comprar efetivamente o seu novo pente de memória, você precisa descobrir o seguinte: qual a geração DDR o seu notebook aceita? Ou seja, qual a compatibilidade? Quantos slots SODIMM o seu notebook possui? 1 ou 2? Se você tiver 2 slots e um deles já tiver preenchido, quais as especificações dessa memória que já vem no notebook? O ideal é comprar uma memória RAM praticamente idêntica, para ativar o famoso Dual Channel, que a gente já vai te explicar o que é. As dicas completinhas sobre todos esses assuntos você encontra no nosso blog, com um tutorial bem caprichado e desenvolvido com carinho pela nossa equipe. Lá também tem opções baratinhas de memória RAM para você já ir economizando e colocando no seu carrinho de compras. O link está aqui na descrição. Agora sim, vamos responder. O que é Dual Channel? Dual Channel nada mais é do que a utilização de 2 módulos de memória RAM que possuem as mesmas características, principalmente capacidade e frequência, permitindo que o processador possa assim se comunicar com estes 2 módulos, com estes 2 pentes de memória simultaneamente. Esse tipo de configuração permite que o processador possa dobrar a performance dos pentes de memória, com um tempo de resposta bem mais rápido. A melhoria no desempenho é perceptível em boa parte das tarefas realizadas no notebook, principalmente em games e tarefas mais complexas. E olha só que detalhe importante, galera. Apenas recentemente a gente descobriu que a placa de vídeo Iris Xe Graphics só funciona em sua capacidade plena caso a memória RAM esteja configurada em Dual Channel. Caso contrário, esta GPU integrada vai funcionar como uma UHD Graphics mais antiga. Então a gente vê aí um requisito. E essa informação fica bem nas letrinhas miúdas da fabricante. Você sabe quais letrinhas que eu tô falando, né? Mas isso não acontece em nosso site. Porque em nosso site a gente deixa alertas bem claros e objetivos sobre esse detalhe tão relevante. E vamos agora para o próximo capítulo. Reiniciar é a solução para quase tudo. Bom, chegando aqui então ao finalzinho deste vídeo, eu lembrei de uma coisa que os técnicos em informática adoram falar. Você com certeza já ouviu, ou ouvirá. Ou então você mesmo já disse para alguém. É a famosa frase,
Já tentou reiniciar o computador? Parece algo meio bobinho, né? Mas o fato é que quando a memória RAM deixa de receber energia e limpa, né, todos os dados que estão ali misturados, já fazem umas 10 horas, talvez nem tanto, né, mas horas e horas, vários problemas que possivelmente possam estar acontecendo no seu notebook podem magicamente ser resolvidos. Então, é sempre válida a dica mesmo. Tenta reiniciar o seu computador. E não adianta só fechar a tampa do notebook, não, porque às vezes ele pode entrar em um estado de hibernação. É preciso reiniciar o notebook mesmo. Ir lá no Windows, clicar em reiniciar, ou então desligar e depois ligar de novo, né? Pelo menos uma vez por dia é a nossa sugestão. Conclusão. Então, meus amigos, neste vídeo aqui a gente viu que a memória RAM é super veloz e não se desgasta com o excesso de gravação, leitura e exclusão dos dados salvos ali, com dados sendo transferidos a todo instante. No entanto, ela é uma memória temporária. Por isso, é importante salvar com frequência os seus arquivos em um dispositivo de armazenamento persistente, como um HD, um SSD, etc. Ou joga tudo para a nuvem mesmo, né, Guto? Eu só uso o Google Drive. Nós falamos também sobre memória soldada ou então em módulos ou pentes de memória. Tem inclusive um vídeo mais antigo aqui no canal falando sobre as vantagens e desvantagens da memória soldada na placa-mãe. Como sempre, tem links aqui na descrição para você conferir. Mas acredito eu que o conteúdo mais importante para quem era completamente leigo no assunto foi a explicação detalhada daquela sopa de letrinhas que envolve capacidade, geração e velocidade. A maioria dos notebooks vendidos atualmente no mercado nacional varia entre 4 e 8 GB de memória RAM, com módulos DDR4, sendo que o mais popular é de justamente 3.200 MHz, que eu citei como exemplo nesse vídeo. Mas já estão chegando no mercado os portáteis com geração DDR5, de 4.800 até 5.600 MHz. Já as memórias soldadas do tipo LPDDR5, presentes em notebooks premium ultra finos, chegam a até 6.400 MHz. Só que fabricantes como a Samsung já estão especulando sobre o padrão DDR6, que poderá chegar a 12.800 MHz, que é 4 vezes o de 3.200 e o dobro do máximo usado atualmente. E é isso aí, meu mestre, a evolução é sempre constante e nós agradecemos muito por você ter nos acompanhado até o final deste vídeo. Se você curtiu o conteúdo, manifeste isso através do gostei, é sempre uma forma de retribuir todo o trabalho envolvido para trazer esse episódio aqui para você e custa menos de um segundo da sua vida. Então vale a pena. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva, porque aqui você será sempre muito bem tratado. Será tratado como prioridade. Então seja bem-vindo à comunidade. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê novamente no próximo episódio. Aquele abração, boas compras e até lá!